Esse episódio foi gravado no dia 29 de novembro de 2022. Mas com essa questão do futuro, fiz um paralelo com um filme bem recente, Bacurau, né? Você tem um filme rodado num ambiente inóspito, essa questão do futuro, que não é um futuro, não é aquele futuro previsível, né? É um futuro imaginado do zero. Gente, atenção, isso aqui eu estou dizendo o que pode acontecer se a coisa continuar aí para o balaio do jeito que está indo. Certamente houve influência, né, do Mad Max ali no Bacurau. Como eu não tinha assistido Mad Max, eu nunca tinha captado isso. E o fato do filme ser num lugar... Na verdade, assim, no Mad Max, a gente não fica muito situado onde é, né? Eu não tinha pensado nisso. Eu achei boa. E eu acredito, sim, que ele tenha se influenciado. E como também o Mad Max se influenciou também com outros filmes, né? Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje no primeiro episódio dos Filmes Perdidos, o podcast do Fagulha Cineclube, e eu estou aqui com o Gabriel Campos. Oi, Ju, tudo bem? Poxa, esse debate vai ser muito legal. Estou aqui também com o Gabriel Escudeiro. Olá, pessoal, tudo bem? Vai ser bastante interessante a nossa conversa de hoje. Estou aqui do meu lado, comigo está o Estevam. Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com os meus amigos do Fagulha Cineclube. Hoje nós vamos debater Mad Max, um filme australiano de ação lançado em 1979 e conta a história de um policial rodoviário que enfrenta uma gangue de motoqueiros com graves consequências. Esse filme é o primeiro de uma série de grande sucesso que já teve 3 sequências. A mais recente delas, de 2015, recebeu 6 Oscars. E tem mais um título aí anunciado para estrear em 2024. Bem, o diretor do filme é o George Miller, né? Ele nasceu na Austrália em 3 de março de 45 e tem 11 filmes na carreira. E o Mad Max foi seu primeiro filme. A sua obra é marcada pela diversidade de gêneros, que vai desde a ação para a comédia, o drama e até a animação. E o filme, né, ele tem como protagonista o astro Mel Gibson, que, embora seja hoje bastante conhecido pela sua boa carreira, tanto na frente quanto por trás das câmeras, ele também é uma figura bem controversa, né, com sérias imputações de declarações antissemitas, violência doméstica e alcoolismo. Curiosamente, né, o primeiro exemplar do Mad Max não foi onde a carreira do Mel Gibson deslanchou. Esse feito apenas aconteceu na sua sequência, em 1982. Bom, o Mad Max, o filme é conhecido porque ele tem umas cenas de perseguição complexas, né, de carro. São muitas delas feitas com uma solução de produção bem única, porque o filme tinha uma restrição orçamentária muito grande. Inclusive, além da restrição orçamentária ter definido a forma como o filme foi produzido, foi também o que fez o filme ser um dos mais lucrativos de todos os tempos. O filme ficou por 20 anos como o filme mais lucrativo da história, e ele acabou sendo desbancado só por um outro filme de baixo orçamento, que é A Bruxa de Blair, que foi lançado em 1999. Tem uma outra questão do Mad Max que também vale a pena destacar, que é uma trilha sonora bastante envolvente, que foi composta por um cara chamado Brian May, mas que não é o guitarrista do Queen. A trilha do Mad Max ganhou o prêmio da Academia Australiana de Cinema, que é o principal prêmio lá da Austrália, e o Brian May acabou desenvolvendo uma carreira bem sólida. Depois ele compôs para outros filmes, como Mad Max 2, Braddock 2, Crepúsculo de Aço e O Pesadelo Final, A Morte de Fred. E aí agora uma curiosidade, a Austrália, ela é também um reduto de grandes talentos aí do cinema, né? Além do diretor George Miller aí do nosso Mad Max, nós temos o Baz Luhrmann, né, conhecido pelo Moulin Rouge e agora com Elvis, Andrew Dominik, por Assassinato de Jesse James e Blonde, James Wan, pela série de filmes Invocação do Mal, e Jennifer Kent, pelo Babadook. Eu fiz umas anotações, mas mais assim, umas anotações... Não consegui pegar nada técnico, assim. Eu assisti o filme, fiz umas anotações, acho que de aspecto técnico assim mesmo, só tem uma, não é nem técnica a observação que eu fiz, acho que é até artística a observação que eu fiz, mas
mas é menos, não é uma observação de espectador, né? Uma observação de estudioso, vamos dizer assim, de cinéfilo. Mas eu tô meio bambo, assim, para pegar detalhes de fotografia, trilha sonora, mas percebo os aspectos tal, mas entender a opção, né? Isso eu acho que só um dia que eu acho que nunca vou entender isso aí, acho que isso aí precisa ser uma coisa de pegar, pôr a mão na massa, não, para entender. Mas assim, enfim. Fiz algumas Ou você pode fazer que nem os críticos profissionais, que é fingir que entendeu, né? Você finge que entendeu, fala alguma coisa e aí faz, que é igual os críticos profissionais. Depois eu li alguma coisa sobre o filme e já adianto que foi bom, mas... Vocês já, claro, né? Como que vocês conhecem? Todo mundo, menos o Estevão, né? O Estevão é a primeira vez que assistiu, né, o filme. Não, então, eu não sei se eu já tinha assistido, assim, quando eu era mais nova. Eu acho que não, porque eu não lembrava de nada. Tá. Entendeu? Então, para mim, acho que talvez tenha sido a primeira vez mesmo hoje. Eu acho que o 4, certeza que eu vi. Sim. Né? Eu lembro bem, mas, assim, o 2 e o 3 eu acho que eu não vi também. Eu sou da época da televisão, né? Então, quando eu era criança, acho que o 3 tinha lançado em vídeo, e aí eu lembro que tinha lá a fita VHS do 3, e eu sabia que o 1 e o 2 passaram na televisão bem próximo um do outro. E o 1 passava no SBT e o 2 passava na Globo. Então eu achava interessante isso. Eu pensava, nossa, o 2 é melhor que o 1, né? Porque o 1 passou no SBT, né? SBT não é um canal, né, tão bom quanto a Globo, né? A Globo tem aquela qualidade, né? Padrão Globo de qualidade, né? Então, o 2, né, imagino que seja melhor mesmo, né? E se você for ver, né, estudar pelo histórico do filme mesmo, você vê que o 1 mesmo foi lançado de forma mais limitada, né? Pouca gente conhecia nos Estados Unidos, né? E aí, quando lançaram o 2, eles lançaram até com um título que não era Mad Max 2. Era The Road Warrior, porque muita gente nos Estados Unidos não conhecia o 1, né? Então, eles lançaram 2 meio que, né, de forma que as pessoas fossem assistir o filme sem levar em conta o primeiro mesmo. Mas ele realmente, o primeiro é um pouco mais limitado, né, um pouco mais feito de forma mais, com um orçamento mais, né, enxuto. Tanto é que ele é o recordista de lucro, né? Quer dizer, ficou 20 anos como recordista de lucro, né? E aí depois ele foi desbancado só quando saiu A Bruxa de Blair. Mas desde o lançamento até 20 anos depois, 99, ele era o filme mais lucrativo da história, né? Por conta da sua limitação, né? Essa foi uma das observações que eu fiquei muito surpreso, né? Porque comecei a assistir o filme, vou falar já. Comecei a assistir o filme com a expectativa. Eu tinha essa lembrança dos anos, acho que 80, de anúncio na TV. E assim, como regra, sentei para assistir o filme sem ler nada sobre ele antes. E fiquei esperando a Tina Turner aparecer, fiquei esperando a música, né? E lá pelas tantas eu falei, acho que não é aqui. Porque assim, ficou... Tô vendo o filme errado. Ficou muito essa imagem que vocês comentaram, né? Não sei se é o 2 ou o 3, é o 2 que ela aparece, imagino. O 3, né? Que ela aparece, acho que é o 3, né? É o 3. É o 3. Nem o 2 né? Para mim foi uma grande surpresa, porque assim, o pouco que eu achei que eu ia ver, eu não vi. Então eu vi uma coisa completamente inesperada. Né? De fato, é um filme que assim, a gente pode dizer que é um filme esquecido, não sei se esse é o termo adequado, mas eu acho que ninguém que fala em Mad Max se remete ao primeiro filme. Falei isso porque eu peguei o gancho da questão do custo, que foi quando eu fui ler sobre o filme, eu fiquei impressionado. Porque o filme em si, aí as pessoas vão me bater, mas me remeteu muito ao Guerra nas Estrelas. Eu falei, caramba, como é que isso fez sucesso? Porque é muito tosco, né? Mas ele é bem mais tosco do que o Guerra nas Estrelas, né? Vamos combinar. Falei que mas assim, ele é tosco. Agora, aí depois, quando você lê
que o filme custou 400 mil dólares, que já é uma porrada, eu já não conseguiria bancar o Mad Max, mas custou 400 mil dólares e rendeu 100 milhões, e que o cara montou, o George Miller montou no quarto da casa dele o filme, porque tem assim, tem umas coisas muito... Ele é muito ousado, porque tem coisas que ele faz, por exemplo, a cena do atropelamento lá da mulher e do filho, é muito bacana, né? Porque você... Sei, ele não precisa mostrar. Ele não precisa mostrar a cena. Hoje eu teria que mostrar, hoje seria dotado de muitos efeitos especiais, mas você tem aquela jogada que hoje talvez até a gente ache clichê, mas não sei avaliar se na época era um clichê lá do sapatinho voando, aquela coisa, né? Que é uma solução brilhante, né? Por mais clichê que ela possa ser, a primeira vez que ela foi adotada, eu acho brilhante. O dizer sem mostrar, né? Várias coisas ali que você percebe que o filme precisaria ali de um efeito, você percebe que ele peca um pouco. Eu, leigo, total, sentei para assistir sem saber desse contexto que eu fui ver depois, falei, caramba, né? Que negócio estranho, porque eu já estou pensando que o negócio já nasceu uma superprodução, né? E aí eu falo, porra, negócio estranho, né? Mas aí, então assim, quando eu digo que fica melhor é por isso, né? Porque assim, caramba, o cara fez o que fez com um orçamento ridículo, né? E ganhou milhões, nem sei quantas vezes mais ele ganhou aqui, é um absurdo que ele fez, né? E o mais legal é ver depois eu peguei a lista dos filmes, né? Porque sinceramente o nome dele, George Miller, não me dizia nada, né? E depois eu fiz uma lista de outros filmes que eu vi com ele que eu conheci, As Bruxas de Eastwick, os filmes dele, né? O Óleo de Lorenzo, o Baby e o Happy Feet, que é o filme que rendeu o Oscar ao George Miller de melhor animação, né? O Happy Feet. Eu acho que eu não assisti, mas eu sei que é fofinho, né? Que é animação. Tá. O Baby eu assisti há muito tempo, o Óleo de Lorenzo também. Enfim, e a história do Mel Gibson, né? Que é um cara que surge nesse filme, né? Novinho, né? 20 e poucos anos ali, né? É interessante, né? Você vê tanto 43 anos depois, você visitar essa história do cinema, né? O surgimento de um grande astro. Muito mais louco, eu tenho uma questão com a dimensão do tempo que talvez vocês tenham também, porque eu já converso isso com um amigo meu e ele tem. Você pensa que o Coração Valente, acho que é de 94, 96, né? Fazia 17 anos do Mad Max. 15 ou 17 anos do Mad Max. E hoje faz 26 de Coração Valente, 26 ou... Acho que foi 96 o Coração Valente. Enfim, hoje faz quase o dobro do tempo transcorreu entre o Coração Valente e o presente do que entre Mad Max e o Coração Valente. E ali, quando eu vi o Coração Valente, ele já era um astro, né? Quer dizer, fazia pouco tempo, tinha sido ontem que ele tinha surgido o Mad Max, né? Eu acho interessante você falar do imaginário popular, né, que é mais para os filmes seguintes do que do primeiro, né, que os filmes seguintes são mais ambientados de uma forma mais pós-apocalíptica do que esse primeiro, também porque quando chegou na televisão, já tinha em vídeo o terceiro, né, ele só chegou na televisão em 1990, e as propagandas usavam a música da Tina Turner, né, inclusive para o primeiro e para o segundo, então é por isso que você imaginava que ia ter a música da Tina Turner e tal, porque ficou nesse imaginário mesmo. E para a questão do tempo passar, né, realmente, né, o Mel Gibson começou aí, tinha 20 e poucos anos. Ele não é australiano, ele é americano, mas ele foi para a Austrália bem novo, né? Estava estudando artes dramáticas, né? E o colega dele é o Goose. E eles fizeram um filme chamado Summer City. 2 anos antes, eles fizeram um filme juntos. E aí George Miller viu, gostou e chamou o Goose para uma audição. E aí o Mel Gibson também veio. E aí ele acabou falando, não, o Mel Gibson é que vai ser o protagonista do filme, né? Ele tem todo o jeitão, né, de um vigilante aí, né? De uma pessoa que se torna vigilante no decorrer do filme. E aí foi isso que chamou a atenção, mas ele não chegou a ficar famoso nesse filme, né? Ele ficou famoso um pouquinho depois. Muito mais por conta dos filmes da Máquina Mortífera e depois nos Mad Max seguintes, né? Aí ele já era um artista mais completo, né? Mas esse aí as pessoas ainda estavam descobrindo, né? Ainda não. Tanto é que as críticas da época nem falavam muito dele, né? Ele não era muito aquela coisa de chamar muito a atenção. Foi só mesmo um pouquinho depois, nos filmes seguintes, né? Ele fez um filme do Peter Weir, Gallipoli,
filme de guerra, né? E aí depois ele fez um outro filme, acho que com a Sissy Spacek, e aí depois ele foi fazer os filmes seguintes, que aí já tinha se consagrado, né? Como um astro. Mas realmente esse aí ele tava bem novinho ainda, né? Ainda tava, né? Tava se descobrindo. Tanto é que eu vi que a atuação dele é bem contida, né? Que a gente foi ver depois nos filmes de ação seguintes dele, né? Sabe que isso tem um negócio que você comentou aí que me chamou a atenção, Gabriel? Tem a ver com o que o Estevam estava falando também, do lance da expectativa, né? Eu mandei aquela mensagem para vocês quando eu vi o prólogo, desci o cacete no prólogo, porque para mim a construção do Max no prólogo era muito fraca. Mas é porque na minha memória ele era um cara foda. E eu vi o prólogo pensando, nossa, mas eles estão construindo o Max só com isso. Ele é esse cara foda porque, por causa desses closes e ele se preparando e uma sugestão de inteligência, controle emocional que não me convencia, né? Sei lá, se convence alguém só com aquele prólogo. Só revendo o resto do filme, de ver o arco, de entender o arco dele no filme, para conseguir somar as duas coisas e entender porque que ele se torna um justiceiro incansável, por mais que 40 anos depois, 50 anos depois quase, os argumentos sejam bem questionáveis, né? A figura do Punisher hoje em dia já não tem mais o apelo que tinha antes. Mas você falou também do lance do futurístico, e eu quando vi, inclusive a abertura, tem logo um card, assim, algum texto falando que é daqui a alguns anos, né? Tenta se posicionar como um filme futurístico. Tem alguns detalhes algumas decisões de arte que são para entregar isso. Parece um cockpit da moto, né? Aquele vidro curvo na moto. Mesmo aquele carro preto, né? Sim, todo tunadão, assim, né? E aquilo me veio na hora, quando eu vi, e óbvio que eu não sei dizer se é referência principal nem única, Gabriel talvez saiba dizer, na hora, o contexto que o My Chemical Romance criou para lançar o disco Danger Days. Não sei se você acompanhou a época desse álbum, mas a banda são justiceiros no futuro, num deserto de moto e couro, atrás de outros motoqueiros que estão causando. E não tem muita coisa, muitos elementos futurísticos. Acho que eles até usam laser, mas acho que é só isso. Não tem espaço, não tem... Mas também não tem aquela destruição do Mad Max 4. É um posicionamento de futuro apocalíptico econômico. Sim. E eu perdi ao longo do filme essa sensação. No começo você percebe, ok, posicionou. É no futuro. Chega uma hora, pode ser porque tá 50 anos depois, né? Mas chega uma hora que você, que bosta. Quando é isso? Isso não é futuro, nem fudendo. Não me convence que ele tá tentando contar uma fábula do futuro aqui. E aí pode ser que tenha conseguido ser eficiente lá naquela época do lançamento, mas isso, sem dúvida, que perdeu muito, né? Não sobreviveu ao teste do tempo, às decisões de arte. E sabemos que é possível fazer isso. Mas para esse filme não funcionou. Eu acredito que tenha sido uma decisão artística, claro, né? Para poder disfarçar as parcas condições que eles tinham de estruturar um design de produção mais elaborado, né? Porque eles iam muito para lugares abandonados, lugares desertos, porque eles usaram aquela técnica de filmagem de guerrilha, né? Que até me lembrou bastante o filme El Mariachi, o primeiro filme do Robert Rodrigues, que eu lembrei muito do filme reassistindo ao Mad Max, porque ele usa essa mesma técnica, né, com limitação orçamentária bastante relevante mesmo. Eu acho que isso foi usado meio que com uma desculpa, né, para você usar, por exemplo, prédios abandonados, ruas desertas, vilarejos lá, que parece coisa de Velho Oeste. Então você explica que, olha, aconteceu alguma coisa aí, que é por isso que você está vendo coisas estranhas aí. Está vendo aí um lugar que parece, né, em ruínas, né? E você vê que é a delegacia de polícia, né? Porque eles não tinham dinheiro para ficar estruturando coisa. Você vai lá
na fazenda da velhinha também, né? Você vê que parece uma coisa meio abandonada, né? Uma coisa meio largado, né? Aí de repente tem uma praia lá que não tem ninguém. Você não vê muito da civilização, né? Carros passando, você não vê também, você vê um ou outro só, e o que você mais vê são as perseguições e os bandidos, né? Eu acredito que essa decisão tenha sido tomada para você poder dar mais efetividade, né? E poder usar mais o fato de você não ter muito dinheiro mesmo para os cenários. Sim, sem dúvida, mas não sobreviveu. Acaba ficando como representativo daquela época, daquela visão daquela época, mas das restrições também. Não tem por que ser anacrônico, mas estamos vendo agora, estamos revendo agora e também temos que considerar o momento que a gente está fazendo essa avaliação. Eu me perdi num determinado momento do filme, apesar de eu depois ter gostado mais, para variar, o contexto de cenário, o contexto de visual me pesou mais. Mas eu acho que a explicação do Escudeiro para isso, eu entendo o teu ponto de vista, porque eu acho que é irrelevante para a história, né? Acho que é isso que te incomoda, né? É uma informação, se isso passa no futuro, é irrelevante. Só serve para justificar a opção de arte. Não é por ser irrelevante ou não, é porque se posiciona no futuro e depois meio que não tem futuro. Não, mas o meu ponto é esse. Acho que assim, é uma coisa que só está colocada lá, eu acho, para justificar isso, entendeu? Porque se a pessoa fica questionando, mas não existe um lugar desse e tal, não, isso aqui é no futuro. Porque se ele falar que é hoje, para a história não acrescenta nada, só que assim, perde um pouco de você vai falar, mas hoje, onde é cristão? O que é, entendeu? É verossimilhança, né? Exatamente, entendeu? Então, não tenho dinheiro, vou fazer num lugar assim assado, aí acho que alguém falou, cara, mas o pessoal vai achar estranho. Então alguém deu a ideia lá, então coloca aí que é no futuro. Então, mas se perde, eu acho, Estevam, entendeu? Porque, tá bom, é no futuro, mas essa informação é no futuro, ela é desnecessária. Ela só é necessária por conta disso. Entendeu? Porque é uma coisa assim, para mim, você falou do Guerra nas Estrelas, então é lógico que você vai falar assim, mas você vai defender o Guerra nas Estrelas. Não é isso, mas eu acho que no Guerra nas Estrelas você tem um começo, um meio e um fim. Por mais que tenha coisa tosca ali, você fala, não, mas quando foi feito 77, né? Agora, o Mad Max, ele é inteiro tosco. A história, eu falei, gente, eu acho que eu tô com algum problema, né, assim, porque eu não tô conseguindo entender por que isso é assim, mas de onde surgiu isso? E aí, de repente, do nada, aparece uma pessoa pelada correndo no meio do mato. Assim, pra mim, parece que o cara pegou e ele falou, agora, eu gravei um monte de coisa, mas agora eu tenho que cortar. E aí ele foi cortando as coisas e pra mim não tem uma sequência, uma lógica. Tudo é muito tosco, tudo é muito exagerado. O cara pega a moto, ele enfia um donut na boca e ele vai comendo, aí ele cai. Você fala, mas que necessidade tinha de colocar o cara comendo e aí ele pegar a moto? Você vê, a velhinha a velhinha com uma espingarda, ela consegue dominar todos aqueles caras e enfiar eles num... Isso é muito Guerra nas Estrelas. Quadradinho, entendeu? Isso é muito Guerra nas Estrelas. Uma velhinha que tinha uns negócios ortopédicos. Vocês perceberam isso, gente? Que ela tinha um aparelho ortopédico? E assim, você fala, como assim? Aí ele que tava lá com aquela mão toda suja de óleo, porque ele tava consertando o carro, 5 segundos depois ele aparece com a mão limpinha, porque ele pegou a arma e ele foi correndo pro mato, né? Pra salvar a esposa. Então, sei lá, cara, pra mim, assim, não sei, parece que o cara, assim, usou uma droga forte e falou, não, vou fazer um filme. Não tem, entendeu? Você pega alguns filmes malucos, assim, que parece que tem uma lógica, esse daí, pra mim, não tem. Vai parecer que eu tô mudando de assunto, mas não tô. Eu acho que isso tem a ver com o lance de se posicionar no futuro. E é onde, para mim, atrapalha a experiência. Esse lance de ser no futuro, no meu entendimento da história, justifica esse tipo de policiamento, essa terra sem lei, óbvio que justifica os vazios, justifica o desespero, justifica ter esses malucos tocando a vida dessa forma. Não é tanto só uma questão de decisão de produção, ela é uma decisão de roteiro também, né? Então, as duas coisas conectadas, uma se beneficiando da outra, e de certa forma isso é um elogio.
Você conseguir juntar essas duas coisas e fazer as coisas funcionarem. E eu acho que dá um pouco essa carga de loucura em que sociedade estaremos daqui a muitos anos, quando chegarmos nesse ponto, que deu alguma merda, tá todo mundo maluco e tem alguns poucos justiceiros. O fortão de chefe, né? E você viu o nome dele? Sem camiseta, falando que resgatar os heróis. Fifi, né? É o chefe de polícia. Aquele lenço. Fora que essa roupa deles, gente, é a roupa do Rob Halford, do Judas Priest. Eu não sei se vocês já foram no show do Judas. Não. Mas eu já fui no show do Judas e o Rob Halford, ele entra com uma motona e com essa roupa, coloca aí Judas Priest, vocês vão ver o Rob Halford. Acho que até a camisetinha lilás é a mesma. Não, o Mad Max influenciou muita gente. Mas o Judas é anterior, é isso que eu fui conferir agora. O Judas é do fim dos anos 60. Mas sei lá. Bom, procurando. Engraçado, né? Fim dos anos 60. George Miller com camiseta do Judas Priest. Agora deve ser, então, influenciado pelo Marlon Brando. Eu fiz um paralelo, eu não sei exatamente em que momento. Não deve ter sido no início do filme, mas deve ter, não sei se foi agora. Mas com essa questão do futuro, fiz um paralelo com um filme bem recente. Vocês não fizeram, não? Fiz um paralelo desse filme com... Eu não tinha pensado nisso, né? Na Bacurau, né? Você tem um filme rodado num ambiente inóspito, essa questão do futuro, que não é um futuro, não é aquele futuro previsível, né? É um futuro imaginado do zero, né? Na questão do Bacurau, você que te liga ao futuro. Tanto que, assim, a primeira vez que eu vi o filme, eu esqueci daquela informação. E ficou muito difícil de digerir o filme. A segunda vez que eu vi o filme, quando apareceu aquela informação, eu entendi o filme inteiro, antes de ver a segunda vez, entendeu? O que me incomodou muito na primeira vez era essa falta de verosimilhança. Besteira, obviamente. Mas me incomodou um pouco, mas ela está justificada ali no primeiro momento, entendeu? Gente, atenção, isso aqui eu estou dizendo o que pode acontecer se a coisa continuar aí para o balaio do jeito que está indo. Certamente houve influência, né, do Mad Max ali no Bacurau. Como eu não tinha assistido o Mad Max, eu nunca tinha captado isso. Mas, assim, depois de ver Mad Max, certamente ali a informação do futuro foi influência do Mad Max. Você tem a presença dos motoqueiros também ali no Bacurau, né? E o fato do filme ser num lugar... Na verdade, assim, no Mad Max a gente não fica muito situado onde é, né? Já no Bacurau, pelo contrário, você já é situado pelo título do filme, né? Mas eu acho que tem uma relação bem... Não sei, o que vocês acham disso? Eu achei muito boa essa comparação. Eu não tinha pensado nisso. Eu achei boa, achei que cabe muito bem a comparação, sim. E eu acredito, sim, que ele tenha se influenciado, e como também o Mad Max se influenciou também com outros filmes, né? Porque usa muito coisa de John Carpenter e de um produtor de filmes B, o George Romero e o John Carpenter, né? Então tem muita influência deles nesse Mad Max também, né? O George Miller deve ter, né, pegado bastante coisa de filmes dos anos 60, início dos anos 70 também, para poder aplicar nesse aí também, e mesmo porque também são filmes que também usavam, né, de poucos recursos orçamentários, e usavam também dessas técnicas aí de situar o filme numa coisa mais doida, para você poder usar como desculpa e os espectadores não ficarem tão ligados na falta da verossimilhança, né? E sim ligados mais no que a história está querendo contar, né? Que no Mad Max é uma história de origem, né? Você está querendo contar a origem de um vigilante. Como que esse cara, né, se tornou o que aparece no final, né? Mas o George Miller não tinha o segundo e o terceiro em mente, né? Ou já tinha? Eu não sei. Eu não tenho essa informação, mas acredito que não, né? Eu acho que depois ele foi construindo essa mitologia, né? Mas eu acredito que ele tenha feito esse filme para tentar mostrar como ele consegue dirigir cenas de ação de veículos e motos, e como ele consegue também retratar
como seriam as consequências, né, de acidentes automobilísticos, né? Porque ele tem um background ele era médico, né? O George Miller estava fazendo residência num hospital em Sydney na época em que ele estava juntando dinheiro para poder fazer o filme. Aí depois ele fez amizade, né, com Kennedy, né, que é o produtor, e aí conseguiram juntar um pouquinho de dinheiro e fazer o filme. Mas ele era residente em um hospital. Então ele deve ter visto muita gente acidentada lá e com isso ele deve ter pensado, vou fazer um filme que também mostra algumas coisas, né, que com um pouco mais de realismo, né, como, né, poderia ser aí as pessoas acidentadas, né? Então a gente consegue ver, né? Você vê que o amigo do Mel Gibson, ele fica todo queimado, né? Fica desfigurado, né? Ninguém mais reconhece ele. Mesmo a cena da esposa, né? Que o médico fala, ela fraturou isso, perdeu isso, não sei o que lá, bababá, bababá, bababá. E você vê que ela tá sem uma perna, né? Você vê cara, ela tá sem uma perna. Ele mesmo, quando ele é atropelado, né? Passam de moto em cima do braço dele, né? E leva um tiro no joelho. Parece aquela coisa meio Joseph Klimber, né? É. Sem o braço, mas ainda assim. Eu pensei no Robocop também, né? Que eles começam a dar tiro em tudo quanto é lado, né? Aí dá um tiro na perna, dá um tiro no braço. Com ele isso acontece, né? Mas ele, né, é o super-herói, né? Um dos momentos que mais me incomodou foi ele com o joelho estourado dirigindo um carro depois. Aí ele aparece, ele encontra, eu fiquei pensando, caramba, o cara não tá conseguindo botar o pé no chão. Como é que ele tá dirigindo? Como é que ele dirige? E tem uma coisa meio tem uma coisa meio força do ódio. É a força do ódio dele. Nesse final aí tem uma coisa meio MacGyver, né, cara? Porque ele prende o cara lá no carro, aí ele pega um durex amarelo que ele arranjou, não sei aonde, né, para ele colar o isqueiro ligadinho ali no negócio, para o negócio explodir. Eu falei, gente, da onde ele tirou isso, cara? Será que dentro dessa jaquetona de couro assim tem? Tem tudo lá, tem tudo lá. Né, cara? Tem até um durex amarelo. Mas eu achei muito boa a opção do roteiro de... Não sei por que ele colocou isso, mas eu achei bom. Que é dele dar a serra pro cara e falar. Que ele tem 10 minutos, ele pode serrar em 10 minutos a algema, mas ele pode, em 5 minutos ele consegue serrar. Que aí você faz uma ligação com os Jogos Mortais, que é quantos mil anos depois? Jogos e aí você fala assim, olha só como é importante essa coisa dos filmes antigos, né? Mas eu acho isso um toque tão bacana, assim, no cinema, que você tá, eu fiquei aqui, achei muito bacana, imaginando o cara no cinema, né? Que sacada, né? O cara ele podia ter explodido, o cara lá, ele fez o jogo mortal mesmo, achei. E você pensa em muita coisa, você pensa em todos os dilemas, né? Porque você pensa, o cara era um cara que vivia para praticar crimes, né? Para zoar toda a sociedade, e aí o Mel Gibson dá uma escolha para ele, você quer agora para sempre depender de outras pessoas, porque você vai perder o pé, você vai virar uma pessoa deficiente, né? Você não vai mais conseguir andar direito, né? Você sempre vai precisar de ter uma muleta, né? Ou alguém ajudando a andar, né? Então você vai querer isso ou você prefere morrer, né? Eu explodiria facilmente. E vocês viram, né? É o Marco Luque, né? Marco Luque que faz o filme, né? É o Marco Luque. Olha o Marco Luque. Uma coisa que me chamou a atenção também na questão da direção de arte, talvez por eu trabalhar na área do judiciário, é a representação da polícia ou da justiça, né? O abandono, né? O prédio é uma lixeira, né? Tudo. Ele acertou, né? Essa projeção aí foi certeira. Tá? Ele usou, né, uma analogia, né, uma coisa mais literal, né, para mostrar que a justiça não funciona, né? Então é uma coisa que não funciona direito, né? Então fica em ruínas mesmo, né? Literalmente. Então seria uma coisa literal lá acontecendo. E também aquela coisa, né, dos orçamentos, né? Não tem dinheiro, vamos usar um prédio em ruína, vamos colocar aqui o delegacia de polícia. Não, uma boa ideia. E de onde será que surgiu essa ideia desse mundo apocalíptico dos próximos, né? Porque os três próximos seguem essa linha desse mundo, né? E que esse primeiro não tem nenhuma referência de que haja um apocalipse próximo. Sim. Né? Ou, pelo menos eu não percebi.
eu li depois a respeito, né, do filme, e eu vi que ele tem um co-roteirista, né? O George Miller chamou uma outra pessoa para escrever o roteiro junto com ele, e era um amigo dele, né, que era jornalista, né? Porque ele diz que o George Miller leu a crítica da Pauline Kael para o Citizen Kane, né, e viu que o Mank, né, ele tinha vindo, né, da parte jornalística, né, então ele pensou que para escrever um bom roteiro ele tem que chamar um jornalista, né, então ele pegou esse amigo dele que tinha aí um passado de jornalismo, né, para poder fazer aí a base, né, da história, né? Então parece que veio dele nessa inspiração para colocar esse mundo, esse contexto na qual a gente tem um mundo onde as pessoas estavam brigando aí para ter gasolina, né? E aí como seria, né? Porque ele diz que na época que foi feito o filme, que foi em 79, uns anos antes teve uma crise do petróleo. E eu imagino que o corretorista, que eu acho que o nome dele é James alguma coisa, ele deve ter observado bastante aí essa crise do petróleo, alguns anos antes, e ele diz que imaginava, né, tô vendo aqui que as pessoas fazem fila, né, nos postos de gasolina, né, então eles brigam bastante, né, pela gasolina, né, então se tivesse um apocalipse aqui, o que as pessoas mais iam querer salvar iam ser os veículos e o próprio petróleo, né? Ser um dos bens mais valiosos dele. Então, eu acho que ele usou isso como base para poder ver esse contexto onde as pessoas amam veículos, né? Gostam muito de andar de carro, de moto e dependem bastante de gasolina. Ao contrário de outras coisas, né? Eles não dão valor para nada mais, né? Só para os carros e para as gasolinas. Estava pesquisando aqui enquanto estava falando o nome do cara, James McCausland. James McCausland, que só fez esse filme, né? Não tem mais nenhum outro crédito de roteiro. Ele fez esse filme, Mad Max, e depois continuou a parte aí do jornalismo, né? A parte do cinema mesmo foi meio que esse filho único dele. Inclusive, Estevam, só para comentar o negócio que você falou, tem uma declaração do George Miller, ele não tinha pensado no 2, no 3 e nada, fez só o 1, e aí quando fez sucesso, ele falou, foi muito difícil fazer o 1, não tinha dinheiro, como será que vai ser fazer o 1 com dinheiro? E aí foi daí que começou a surgir o fazer o 2. Eu lembro aqui que o John Carpenter tá no Bacurau, né? A gente fez o parada aqui. O João Carpinteiro, né? Tá mencionado no Bacurau. Coisas que eu anotei, eu assistindo o filme, eu fiquei muito incomodado, tive esse incômodo da Ju, né? Aí eu notei que o roteiro confuso, as atuações caricatas, né? Foi me incomodando. Agora, eu preciso também chamar a atenção para o terceiro ato do filme, porque, apesar de tudo, o filme me sustentou até o terceiro ato, talvez por conta da montagem ali, eu fiquei muito ansioso, eu consegui mergulhar no filme, e sempre, o ideal é que você tenha o filme inteiro bom, né? Mas se for para ter um ato bom, que seja o terceiro, né? Então, eu acho que é o mérito dele, você sai um dos méritos do Mad Max, né? Pelo menos eu ali no terceiro ato, eu estava completamente preso no filme, envolvido. Eu acho que melhora. Eu senti isso. Eu senti que no terceiro ato esses problemas eles conseguem ficar em segundo plano, porque a dinâmica da coisa acaba te pegando. Não sei se a virada seria ali o atropelamento da mulher e do filho ou da filha, né? Acho que sim. Então, dali para frente, assim, eu comprei a briga, entendeu? Falei, cara... Se envolveu. Sabe? Então, assim... Mas quando eu acho que a coisa muda quando ele fala, não, agora eu não quero mais, ele vai lá pedir demissão e o chefe dele vira e fala, não, fica uma semana fora de férias, não sei o quê, e ele vai viajar com a mulher. Porque é nessa viagem com a mulher que a coisa acontece. E aí a gente fica preso no que vai acontecer com eles, no que vai acontecer com a mulher. Eles vão conseguir pegar a mulher, vão conseguir pegar a criança. Então eu acho que é aí que te fisga, entendeu? Porque dos anteriores parece que era uma sucessão de, vamos colocar um monte de coisa, uma salada. E ali não, ali ele segue uma linha. Você ainda não sabe direito o que o filme quer contar. No começo. Exatamente. Você fica assim, onde esse filme quer chegar? Onde ele está indo? Umas coisas que o diretor decidiu fazer que me chamaram muita atenção nesse ponto. A morte da esposa com certeza é um ponto de virada, mas essa história da viagem, quando ele vai lá pedir as férias e sai, e tem aquela cena dos dois filhos no carro. Isso, vira o filme romântico.
E aí, quando ela fala que vai pegar o sorvete, tem uma hora que me chama muita atenção. Ela fala, eu vou ali pegar o sorvete. Porra, o alerta do vai dar merda já tá aceso. E aí sai o carro. E aí, você já viu filme o suficiente na vida? Se a câmera não ficou na oficina, a câmera acompanhou o carro, é porque dá alguma merda, vai dar com o carro. O carro vai naquela estradinha que tem água dos dois lados, né? Não é exatamente um rio, sei lá, uma represa, um alagamento, alguma coisa assim. Você que ele tá indo ali isolado, não tem pra onde fugir. É angustiante só de você já tá com aquela sensação. E o carro tá indo num lugar que não é livre, vamos chamar assim. Só que naquele momento não tem trilha. Quando sai da oficina, eu não sei se vocês repararam isso também, sai da oficina e pega essa estradinha, não tem trilha. E aí eu fiquei falando, caralho, e agora? Vai entrar trilha de suspense ou não? Quando é que vai começar a trilha de suspense pra eu entender o que vai acontecer? E quando o carro faz a curva no finalzinho, entra uma trilha suave. Falei, filha da puta, esse cara tá jogando comigo porque eu tava tenso pra ver se a merda ia acontecer agora, e ele joga uma trilha pra dizer que não, ainda não é agora, você ficou na tensão à toa. E aquilo foi gerando essa carga que o Estevam tá falando que muda, né, pro terceiro ato, que, pô, acumula muito, usa muito isso. Essa construção de suspense com elementos da narrativa que não são só a ação e a atuação, ele põe umas outras coisas que, pô, são muito boas. Eu senti uma vibe meio Bernard Herrmann na trilha sonora. Uma coisa meio dos filmes do Hitchcock, né? Aquela coisa mais intensa, né? Principalmente nas partes mais agitadas da trilha, né? Eu senti bastante coisa do Bernard Herrmann, né? na trilha sonora. Acho que para dar uma ênfase no suspense, né? Eu até notei que a trilha sonora estava me chamando a atenção, assim, no começo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha a impressão, assim, que quando ela estava... Acho que a trilha sonora é meio que nem juiz de futebol, né? Quando você está vendo muito ele lá, é porque está destoando, né? Você não pode lembrar, perceber que tem um juiz ali. Na Copa do Mundo agora está sendo legal, porque raramente você vê que tem juiz no campo. Quando você vê, é um VAR, o cara acerta, isso é muito bom. Uma vez fizeram essa analogia e eu me lembro até hoje, o juiz não pode aparecer E a trilha sonora, acho que é muito disso também, quando ela começa a prestar muita atenção nela, eu acho que ela não está casando, e eu acho que tem, no começo, eu achei ela muito carregada para umas coisas que, entendeu? Que estava me chamando a atenção. Falei, mas, porra, essa trilha aqui agora, por quê, né? Agora, de fato, esse momento que você falou, já não chamei atenção para esse detalhe, né? Talvez ela esteja sendo melhor usada ali na contagem da... E foi o uso do silêncio também. Oi? O uso do silêncio. Sim. Esse momento do carro indo, não tem trilha. E aquilo me chamou atenção mais do que a escolha depois. A escolha depois foi mais um puta sacana, tentando me enganar. O silêncio que me incomodou. Eu acho que a coisa que mais me pega no filme, e aí eu marquei aqui até empatia com o protagonista, é porque jamais você espera que aquela criança vai morrer e da forma que ela morre. E eu acho que, porque, putz, ali, a mulher dele já morrer, já foi assim... Quando você vê ela correndo e aquelas motos todas atrás, você fala, eles vão passar do lado, vão dar um susto. E aí tem aquele... criança. Não, eu pensei que eles iam dar um susto. E quando eles passam, eu não lembro se eles param na frente, enfim, você vê lá o sapatinho e tal. Eu não queria acreditar, na verdade, né? Eu falei, não, acho que ela caiu, né? Caiu com um susto e tal. E depois vem ele correndo, né? E você também não vê os corpos, né? Ali para mim, foi isso que eu anotei, a empatia com o protagonista. Ali eu quis matar Deus e o mundo, né? E você vê de longe, né? Você vê ele de longe, ele segurando, né? Bem de longe, a câmera fica bem afastada, né? Como se ela não quisesse mesmo se aproximar ali mesmo. Diferente do cachorro, que eles matam um cachorro e penduram na árvore ali. Né? Então eles matam uma criança e um cachorro, gente, no filme, só. E toda essa indicação de que alguma coisa errada vai acontecer com ela é construída sugerindo o estupro, que é o que acontece com a menina lá no começo. E não conclui dessa forma. E com o cara, né? De uma maneira mais abrupta. Com os dois. Vocês percebem que acontece com o cara também, né? Que o cara parece com a bunda vermelha, né? Não reparei, não. O cara parece com a bunda toda vermelha, correndo. Então, foi violentado. Sabe que eu confundi esse personagem com o maluco aí do... Eu também. Do Mark Luke.
Eu também voltei pra ver meu, com você, mas... que é o mesmo. Não, Doido e entrou no... É confuso mesmo. Parecem. Eles são parecidos mesmo. É confuso porque o cara fica lá com a menina, fica lá junto. Agora, outra coisa que me incomodou também, anotei aqui, foi o comportamento estereotipado dos motoqueiros, né? Quando eles chegam na cidade, aquela coisa até meio, como é que fala? Meio coreografada, né? Aquela movimentação meio coreografada deles. Eles parecem uma trupe de artistas, né? Que chegaram num lugar e aí estão querendo fazer uma performance, né? Exatamente. Mas mesmo o Cavaleiro da Noite lá, o cara é todo fodão, né? Cheio mas das frases de efeito, né? Quando vai o Max atrás dele, encosta o carro atrás do carro dele, ele olha pra garota e fala, agora acabou, e começa a chorar. Você fala assim, não, o cara não era fodão, o cara mas aí... másculo, né? Mas e aí o outro chega perto dele, agora mas aí, isso aí pra mim de boa, Ju, isso aí é o macho alfa. Tem tanta gente falando, não, eu vou ganhar, e ver o resultado que não é favorável, gente, tô triste. Gente, isso aí foi o que menos me incomodou. Isso aí, pelo contrário, isso aí para mim foi convincente por isso, porque tipo, o cara quando estava ali de boa, eu sou tal, eu sou o cara para menininha lá, menininha, eu não estou questionando as atuações, não, achei bem ruim, mas assim, a ideia de ele se acovardar diante da iminência do perigo real, isso eu achei legal. Mas ele não se acovarda com os outros, é só com o Mel Gibson. Então, mas ali... Vai um monte de gente atrás dele e ele, não, eu sou o motoqueiro da Olha, gritando. Agora, quando o Mel Gibson chega perto, porque ele chegou perto, né? Porque ele chegou perto. Ali ele se sentiu, ali ele viu que era uma ameaça mesmo. E eu vi que essa cena onde o carro se traçalha, ela é uma cena que deu errado e eles tiveram que dar uma consertada. E se vocês forem perceber, quando forem ver de novo, né? Só essa cena, né? Vocês vão ver que o carro desvia do caminhão, que era para ele bater de frente para o caminhão. Que eles colocaram um foguete atrás do carro e era para ele bater de frente. Mas aí ele desviou. Então você vê que ele dá uma desviada, e você vê que a cena do carro desviando do caminhão, e aí depois aparece ele explodindo lá numa coisa que é mais à frente. Então eles tiveram que consertar essa cena, que é uma cena que deu errado, e como eles não têm dinheiro para refazer cenas, tiveram que usar essa cena, e muitas das cenas elas tiveram que ser filmadas apenas uma vez, porque o carro se destroça, e quando o carro se destroça, acabou, né? Eles tiveram até que usar um outro carro, né, para poder consertar a cena. Eu li em algum lugar que ele usou o carro pessoal dele, né, para essa questão de orçamento. Ele destruiu um dos carros dele. Um dos carros dele, Na verdade, a melhor definição seria ele destruiu o carro dele, né? Enfiado o carro dele na brincadeira aí, né? Inclusive, tem uma cena que aparece bem no final, né? Quando o Mad Max pega a equipe de motoqueiros e quando ele joga todo mundo para o mar, joga umas 3 ou 4 pessoas para o mar, eles caem. E quando eles caem, não sei se vocês percebem, tem uma hora que a roda da moto passa muito perto da cabeça de um cara. Eu vi. E aí eu fiquei imaginando, nossa, um milagre que ninguém morreu nesse filme. Porque, olha, foi uma coisa perigosa que aconteceu ali. A roda passou assim, na cabeça do cara. Acho que chegou a dar uma raspadinha, porque o cara tava de capacete. Tem a cena do caminhão passando por cima de um, né? Essa cena do caminhão, que é quando ele mata o Toe Cutter, o vilão, né? Se vocês perceberem, eles refizeram a frente do caminhão, né? A frente do caminhão parece um desenho. É uma frente desenhada, é pintado. Não é farol e retrovisor ali. Ali é tudo pintado. É uma coisa pintada, porque o dono do caminhão não queria estragar muito o caminhão. Então falou, olha, eu faço essa cena, mas eu vou colocar uma proteção aqui na frente. A moto aqui, ela vai passar, ela vai bater na proteção. Ela não vai bater no meu caminhão, porque o meu caminhão, né, eu não quero estragar ele. E aí fizeram a cena lá, se vocês forem ver, é um negócio pintado na frente, tipo um escudo que colocam na frente e fica pintado lá. É bem engraçado até quando você vê, né? Você pensa, vai ver coisa da época, né? Que, não sei, né? No futuro, né? Às vezes estão usando essa proteção aí, uma coisa futurista e tal, mas tem muito a ver com a limitação aí do orçamento, né? A gente tem que ter aquela suspensão de descrença, né?
Gente, eu tava aqui pesquisando, não conseguia tirar isso da cabeça. O cara que a imagem do Toe Cutter, ele me lembrava alguém, algum outro personagem, eu não conseguia lembrar. E agora eu tava olhando aqui, é aquele maluco do Locademia de Polícia. Vocês lembraram isso também? Ou será que aquilo é uma influência? É o cara, não, né? Não é o Não, cara. não é o mesmo ator. Ah, não é o mesmo ator. Mas o personagem é do influência, do com Cuba? certeza, né? O Zed. O Zed, o Zed. Cara, é muito Olha, não parecido. sei. É muito louco. Cuidado, né? É. Mais O olho. E você viu, né, que tem uma coisa bem cartunesca, né? Que os olhos esbugalhados, não sei se vocês repararam, os olhos esbugalhados, milésimos de segundos antes dele se chocar no Bater. caminhão, É. dá aquele olho esbugalhado, parece de desenho animado aquilo ali. Sim. Uhum. Aquilo ali eu achei bem curioso, né, também, que te dá aquela, opa, o que tá acontecendo aí? Mas esse filme, prestem atenção no Toe Cutter, né, prestem atenção no ator, pode ser que a gente tenha algumas surpresinhas aí nos próximos filmes, né, então, não vou contar muito pra não estragar. Tô falando sério agora, de memória que não tá vindo. Tem alguma morte que aparece um morto, ou as pessoas sempre morrem depois, tirando o cachorro? Olha, acho que tirando o cachorro, eu não lembro de ter visto nem o Knight Rider, você não vê, porque a primeira morte você vê depois um caixão, né? Que parece de um anãozinho, né? O caixão. Você só percebe que o corpo tá todo estraçalhado e tal, e tem um caixão. A morte do Goose, que a gente não sabe realmente se ele morreu ou se ele ficou em estado vegetativo, não dá pra saber, né? Você vê só a mão dele toda queimada, né? A mulher e o filho a gente não vê. Mas a mulher não fala que ela morreu, né? Também não fala que ela morreu, Só o filho que morreu, a mulher ela não. tava quase, né? Tava naquelas, né? Tava, olha, não sei, tal, talvez não sem pâncreas, não mas passe ainda de hoje. Olha, não sei, acho que não tem nenhuma morte Por que será? explícita. Tem joelho furado de bala e não tem um corpo de uma pessoa morta? Por que será que ele escolheu não colocar mortos no filme? Porque Olha, eu não caberia. sei mesmo. Não custa Caberia. nada. Tanto uma é que decisão de morreu direção. gente e ele, como médico, deve ter visto muita gente morta. Acho que foi uma escolha mesmo para. Acho que ele quis focar mais na ação do que na parte mais fúnebre, né? Sei lá, né? Mórbida, aquela coisa mais mórbida. Quiseram deixar mais no gênero ação do que no gênero terror, né? Acho que foi uma escolha até que bem-vinda, eu acho, para não, né? Porque acho que já estavam um pouco saturadas da violência, né? Mas apesar que o filme tem bastante violência, né? Mas não é uma coisa muito gráfica, é mais sugestiva, né? Quis usar bastante a sugestão. Eu fiquei interpretando pelo lado do não desperdiça o frame com o que não precisa. Quando a mulher foi atropelada, tudo bem que a cena do hospital acrescenta tensão, né? Mas já era suficiente aquele trauma para ele decidir se vingar. Assim que ele se vinga de todo mundo, o filme imediatamente acaba. Não tem epílogo. O caso lá da Serra é o epílogo, né? Porque ele já tinha resolvido com o Toe Cutter, só faltava o último Zé. Mas o último que foi meio que sabe? Não precisa. Foi meio que ele que foi meio que o fio, né, condutor de toda a tragédia, né? Esse cara, né, o Johnny Boy, né? Porque ele que foi a pessoa que eles pegaram e foi solto depois, né? Que aí deu a entender pro chefe da gangue que o Goose, né, precisava ser eliminado como uma forma de vingança. E aí eles sabotaram lá o Goose. E aí ele meio que foi a fonte de todo o sofrimento aí do Max. E aí o final foi aquela coisa, finalmente ele conseguiu eliminar o que tinha começado tudo, né? E ele que fez a justiça que não tinha sido feita na época, né? Que se ele tivesse continuado preso, né? Mas aí ele foi solto, daí ele fez a justiça, né? Que é todo o cerne, né, do vigilante, né? Fazer a justiça com as próprias mãos. Isso é um ponto para ficar de olho no Mad Max 4, né? Eu não lembro dessa característica, mas isso é bem da época, fazer a justiça com as próprias mãos. Do vigilante, né? Bandido eu acho bom que, é bandido morto. Não, isso aí a gente vai ver que no decorrer do tempo, né, as ideias mudam, né, e as construções, né, narrativas também vão mudando junto, né? Tanto é que, né, nos 4 principalmente, você vê uma coisa mais, né, ligada ao feminismo, né, uma coisa mais ligada à parte do meio ambiente, né?
e a parte também de governos tiranos, né? Então a gente já vê uma coisa mais ligada nesse novo pensamento global, né? Não tão simplista como só, vamos contar a história de um vigilante aqui que vai fazer a justiça com as próprias mãos. Caçando o caminhão, é que eu não consigo dar print na tela do HBO, acho que é protegida. Eu estou tentando fotografar a tela. Tem um frame aqui, eu já mandei o frame do caminhão de frente, agora eu vou mandar um que dá para ver a placa. Tá na frente. Você vê? Aquela coisa que eu falei, né? Aquele escudinho, né? O escudo para proteger, né? Sei lá, vou mandar no grupo. Eu fiquei imaginando, acho que o Estevam vai querer caçar essa coisa aí. Acho que ele vai querer caçar. É interessante, dá pra. Depois pesquisa aí. Não sei se você percebeu os olhos esbugalhados, mas depois dá uma pesquisada nos olhos esbugalhados do Toe Cutter. Mas eu achei a cena muito bem feita desse atropelamento. Muito, muito impactante. Assim. Muito impactante. A gente também tem que pensar que os recursos da época não eram os recursos que a gente tem hoje, né? Sim, não era. Então as coisas que se faziam naquela época lá, você fala, meu Deus, como que o cara conseguiu fazer isso, né? Era na raça, né? Nessa época tinha acabado de passar o Superman, por exemplo, né? Que é a superprodução, né? É o filme anterior ao primeiro Indiana Jones, né? Um ano depois do Star Wars. O caminhão passando por cima do cara e o cara saindo atrás ali, eu achei muito bom. Acho que o trabalho de dublê, e o trabalho de direção de ação, e acredito até que a direção de fotografia também é muito interessante, porque você vê a construção da cena. Tem uma cena lá que o câmera ficou na garupa da moto, segurando a câmera, e filmava de frente, que dá muita realidade, né? Dá muito dinamismo. E tem outras cenas que você percebe também que a câmera está grudada no capô do carro, né? As partes que são de dentro do carro também, né? Então, eu acho que essa parte também de câmera foi um trabalho muito bem executado. O lance do juiz do futebol entra aí também, né? Eu que nunca fiz um filme, tenho esse problema, essa dificuldade, né? Pô, mas é isso que eu estou falando, você vê esse filme, e por mais tosco que ele seja, ele tem muita coisa que a gente engole. Só que assim, a gente não tá com uma lente para a realidade, a gente está com uma coisa que foi pensada em como filmar, e é muito louco a cena de ação, essa coisa de você tá numa moto, vendo de dentro de uma moto, a coisa não, tem um cara em cima da moto filmando, não é Deus que tá te mandando uma imagem da realidade, né? Não, você tem toda uma equipe ali pensando em como mostrar aquilo. Não, eu quero mostrar da visão do piloto, da moto na velocidade. Pô, mas aí a gente tem que colocar uma moto na câmera, mas uma câmera na moto, mas que câmera é essa? Vai o operador de câmera junto? Até a cena, por exemplo, a cena da morte do bebê, você vê as motos passando, né, a câmera meio que no chão, e alguém jogando um sapatinho, né? Porque aí alguém tem que jogar um sapatinho para o sapatinho rodar. Então você vê que também é uma coisa muito trabalhada, né? Quase uma coisa, né, artesanal, né? Que você pensa, o cara pensou em todos os detalhes, né? Porque tem que ser bem na hora que a moto passa para passar uma impressão que o sapatinho ele foi levado pela moto, né? E não qualquer outra coisa, né? Que não pareça muito artificial, né? Então você tem que sincronizar a moto passando com o sapatinho rolando, e a posição da câmera também meio que no chão ali, para poder só mostrar aquilo, né? Não mostrar muito mais coisa do que aquilo. Então esse trabalho todo aí do mise-en-scène também é interessante. Eu acho que o que resumiria para mim é isso. Eu tinha uma expectativa muito grande com o filme, que ao longo do filme essa expectativa foi se transformando numa decepção, porque não era nada do que eu esperava, né? A Tina Turner não apareceu, aí ficou, nossa, que decepção. Não tinha um lugar meio desértico. Não é aquela coisa, né? E depois vem a compreensão, né? Então, assim, foram 3 momentos, assim. Quer dizer,
Ainda dentro desse segundo momento, a decepção foi se desfazendo com o terceiro ato, porque eu falei, não, realmente agora a coisa parece que tomou um rumo, né, porque eu tô aqui tenso, tô aqui preocupado com o desfecho, por mais tosco que a coisa seja. Aí tem essa cena do atropelamento do camarada lá, que eu achei muito bem feita. Tem a fala de serrar a perna, que é um negócio que você mexe com você, né? A morte do bebê, enfim. Eu acho que ali ele engrena, né? Mas quando você descobre que... Eu acho que se eu tivesse assistido o filme sabendo disso, por isso que eu continuo assim, sem ler nada sobre o filme. Eu consegui não tomar spoiler de Mad Max. 43 anos depois, eu entrei ali sem saber o que eu ia ver e depois lendo, tudo ficou muito mais incrível, né? Porque o cara fazer um filme de ação com todos os problemas, mas assim... Particularmente, eu acho que as cenas de ação, eu não sei a opinião da Ju, mas porque a questão de atuação, a questão de roteiro, isso é muito complicado no filme. Mas as cenas de ação são muito boas e é aquilo que você demanda mais investimento, né? Imagino eu, uma cena de ação. Superproduções, às vezes, não filmam duas vezes, né? Não tem como você filmar duas vezes uma explosão, um acidente, você tem que preparar todo o negócio para filmar uma vez só. E o cara faz isso sem dinheiro. E depois vem a edição, né? Filma, tal, é convincente. Só que o cara vai no quarto da casa dele e edita o negócio, dá um ritmo para a coisa, porque o filme, uma edição ruim deixaria o filme lento, o filme não é lento. Tem um lance que vai um pouco o que a Ju falou, que a gente nunca sabe se é o roteiro ou se é a edição que está causando ali o problema, né? De repente ele tirou ali uma coisa e aí o roteiro ficou aquele buraco na história, né? Então a gente não sabe se foi na edição ou se foi no roteiro. O cara fazer isso eu li que foi na casa dele, ele editou na casa dele. Não sei qual equipamento que ele tinha, mas enfim, é o primeiro longa dele, né? Primeiro longa dele, é o primeiro. Fazer um filme de ação, cenas convincentes, editar um filme de ação, deixando a coisa dinâmica, né? Ter noção do tempo dos planos, a alteração dos planos, o tempo e a alteração entre os planos, né? Tudo isso para deixar a coisa convincente e envolver o espectador, né? Então, eu tiro o chapéu, assim. Essa informação da condição em que a coisa é feita, eu acho que tem que ser considerada. Te dá mais... Você respeita mais, né? Fala, não. Sim, dou mais respeito, porque dentro... Tem muito maluco que faz isso, tem que ser bom para conseguir fazer direito. E você vê, né, que depois da trilogia Mad Max, o George Miller foi numa parte mais eclética, né? Porque ele começou a atirar para todos os lados, né? Começou a fazer drama, e depois ele fez um filme mais, né, de fantasia, e depois ele foi para animação, foi uma coisa mais infantil, e aí depois ele volta para a franquia que deu sucesso para ele, né? Mas você vê que ele é bem eclético, né? E ele tem origem grega, né? O George Miller, né? A origem dele é grega. Nossa. Diz que Miller, na verdade, é um nome... Tem uma inglesada no nome, né? Mas o nome original dele é um nome grego, né? Sabia disso. Miller é inglesado. Igual os chineses fazem para o mercado de trabalho global. É que o nome dele parece com Miller, mas ele é grego. Eu não lembro agora qual seria o nome dele. Não. E ele tem um irmão gêmeo, né? É uma outra curiosidade. O pai dele imigrou para a Austrália, é isso? Na Grécia, foi para a Austrália e lá ele Austrália mudou. Mel Gibson tinha um pai americano, né? Que também foi para a Austrália com o Mel Gibson pequeno. Ele não mudou o nome, mas o Mel Gibson se criou lá na Austrália. O Miller fez a trilogia. Você falou que ele foi para outras áreas. Ele, pelo que eu estou vendo aqui, ele finalizou a trilogia. Sim, ele fez a trilogia. Aí depois ele foi para outras áreas, ele voltou pro 4, né? Tá, entendi. Voltou pro Mad Max 4. E depois vai ter mais, né? Vai ter mais 2 filmes, né, do Mad Max. Nos próximos anos, esperem que ainda vai ter o Furiosa, né, que é a Anya Taylor-Joy, que vai fazer protagonista. Ah, é? Substituiu a Charlize Theron. Quando uma atriz entra, um ator ou uma atriz entra pro topo da lista, pega tudo e vem pela frente. Sim, não que aceita qualquer coisa, aqui tem
tem a escolha pra fazer tudo. Ela é muito boa, não tô criticando não, tô falando que ela é boa. acesso a produção Coisa Furiosa, foda. E ele dirigiu o clipe da Tina Turner do We Don't Need Another Hero. Dirigiu o clipe, E dirigiu um segmento do Além da Imaginação, onde o cara tá dentro do avião e vê um gremlin lá de fora, tem um ataque de pânico. Deve ser No Limite da Realidade que eu tô vendo. Isso, No Limite da Realidade. Eu acho que... Será que esse? Acho que o nome é Além da Imaginação. Será que é o Além da Imaginação? Nightmare at 20,000 Feet. Não, acho que é Twilight Zone, né? Twilight Zone. O Além da Imaginação é Twilight Zone. Esse aqui Twilight Zone? Esse é o episódio, não sei. E aí é baseado, né? É o Twilight Zone. E é baseado num episódio mais antigo também da série Twilight Zone, que inclusive é com William Shatner. É bem interessante também. Isso que eu tô falando é um longa, não é isso? Não, na verdade, não sei. Tem um longa, Além da Imaginação, era 1 hora, né, de duração. Era uma série, aí fizeram um longa que colocaram 3 ou 4 episódios, uma antologia, né, transformaram num filme e chamaram diretores de prestígio para dirigir esses episódios. E um dos diretores é o George Miller, né? Ele dirigiu... No Limite da Realidade tem três histórias mesmo. 3, né? Eu assisti recentemente. Time Out e Nightmare at 20,000 Feet. Se for ver o nome dos diretores, são diretores famosos, que é o, não sei, não lembro agora de cabeça, mas acho que é o Joe Dante, né? Dante, John Landis. John Landis e o George Miller. Com Dan Aykroyd, Albert Brooks. O Dan Aykroyd e Albert Brooks fazem o comecinho e o final, só para dar uma ligação aí nas histórias. Eles não fazem os episódios em si, mas... O do George Miller, acho que é o John Lithgow que faz o personagem principal. É bem interessante também. A filmografia dele é boa, é bem diversificada e ele sabe, né? Sabe dirigir bem. Não assisti ainda o mais recente, mas parece ser bom. John Lithgow, isso mesmo. John Lithgow, que é um ator muito bom. Muito bom, gente. Vamos dar as notas finais, então. Não me preparei para isso, não. Notas. É que eu não tenho nem roupa para isso. Não tenho nem roupa, né? Agradeço o acolhimento de vocês, a sugestão, espero que tenham gostado. É um a menos nos 1001. Estou ansioso para ver os outros, porque como cinéfilo me sinto envergonhado de não conhecer o Mad Max. Ansioso para chegar no último episódio, que foi o último feito lançado até agora, né? E foi um sucesso um dos mais oscarizados dos últimos 3 anos, se não o mais oscarizado, né? Olha, eu tô ansioso para poder falar sobre o último, porque... O último eu vi. Eu quero muito rever. É uma obra-prima. Eu vi, me apaixonei. Quero rever. Bom, nota, senhor Gabriel. Minha nota para Mad Max 1. Eu vou ter que pensar agora. Ter que fazer uma média ponderada aqui de cabeça. Olha, eu não consigo justificar um 5 para esse filme, tô tendo dificuldade de justificar um 4. Mas eu gostei. Mesmo tendo passado por alguns momentos que eu tava na tosquice, que eu tava naquela questão do... Já me perdi nessa história do futurismo, ou esse futuro pós-apocalíptico não tá tão apocalíptico assim, que eu já vi outros mais apocalípticos, não sei. Mas 3 soa tão sacanagem com um filme desse, então vai ser 3,5. 3,5 de 5. Com toda essa ciência que eu acabei de descrever, vocês verem como as pessoas mudam ao longo do tempo. Assim, você vê, né? Eu acho que... Eu ia dar 1, mas aí, levando em consideração o aspecto e tal, vai 1,5, mas não sei o que. Não, tô falando... falando a conta. Entendi. Que ele... tá. A conta começa no 0, né? Mas, veja pelo lado positivo. Eu sou o tipo de pessoa que dá 10 de saída, e não que dá 0 e tem que conquistar. Sim. Tem que dar 10 de saída, Dá 10 e você vai pensando... Eu sempre começo um filme pensando, o filme é 5 estrelas. Isso é meio contraditório, né? Que a gente pode ser o otimista que começa no 0 e vai encontrando os motivos bons para acrescentar, então é um positivista. Coisa, né? Ou você é só o crítico, você vai no 10 e, puta, que merda é isso, aquilo tá horrível, vai desconta e vira o chato. E tem aquela ciência, né? Acho que é uma ciência, né? Que fala que em 15 minutos, ou até menos que isso, você já consegue ver se o filme é bom ou ruim.
o que te espera do filme, né? Você já consegue, esse filme aqui... E dizem que é com uns 15 minutos que isso acontece. Nossa, a pessoa não viu Sexto Sentido, não viu Jogos Mortais, não viu nenhum desses filmes que o final faz o negócio... Não, mas... Não. Eu acho assim, pra você dar uma nota baixa pra um filme, por pior que ele seja, você tem que assistir o filme inteiro. Agora você vê os que você fala, não, eu assisti metade. Eu só consegui assistir metade. E o filme é muito ruim. Não, mas pera lá, cara. Tem um filme que eu quero ver se um dia eu debato com vocês aqui, ou no Cinéfilos. É um filme húngaro que é o Taxidermia. Eu já devo ter falado com vocês. Já. Você já assistiu esse filme? Algum de vocês? Não vimos. Você já falou desse filme já faz uns anos já, um tempinho já. Esse filme, vocês falando disso, é um filme que eu fiquei assim me questionando, caramba, o que eu estou fazendo aqui nesse cinema e tal. Hoje eu acho que é um dos melhores filmes que eu já assisti. Assim. Caramba. Me impactou demais, assim, já assisti, já revi, eu revi o filme, confirmei que o filme é bom, sim, para mim, né, continuei achando o filme bom ao rever, gostaria muito da oportunidade de discutir com alguém, de ouvir das pessoas se eu tenho uma relação com o filme, por isso acho... Mas eu já vi críticas muito boas desse filme, então, assim, eu acho que não é um devaneio próprio meu, durante eu fiquei muito incomodado, porque ele é um filme que incomoda muito, assim, ele mexe demais, assim, ele tem umas coisas muito... Mas ele é impactante, ele é... eu acho que eu acho que é o tipo do filme ame ou odeie. E eu fiquei nesse dilema ao assistir, tanto que eu lembro assistir na mostra, né? E eu dei 4 estrelas para ele, saindo assim, porque é um filme que impactou, assim. Ele tem a chave de ouro, né? Fechou com chave de ouro? É isso? A chave de ouro. Mas na literatura usa, assim, a chave de ouro, né, que usa, né? O final do poema, não sei se é esse, enfim. Mas ele tem a chave de ouro. E eu saí a recompensa, né? Eu saí muito impactado, assim. Eu gostaria de debater esse filme qualquer dia. Mas eu não sei onde ele está disponível. Eu acho que ele só está disponível nos meios... Eu acho que ele chegou a ficar uma época, não sei se na Netflix... Será que não tá, não? Esses filmes tem cara de que fica no MUBI, não sei. Ele está no Spamflix. Eu não tenho a menor ideia do que seja, mas parece que... Spamflix. Spamflix. Você liga, já recebe spam. Está disponível para aluguel nesse Spamflix, que eu nunca ouvi falar. Eita, nós. Você liga, já recebe uma carta do Príncipe Árabe. Mas ele foi um filme premiado. Eu vou até checar aqui, ó, e já saindo do Mad Max. Mas eu vou... então, vamos voltar às notas do Mad Max. Eu achei que você ia construir isso para dar nota do Mad Max. Então. Eu não sei por que eu construí isso, mas só para dizer que ele foi exibido no Vejo Americana aqui do Sertan Regar. Mas eu dei 3,5 no Letterboxd e eu vou manter essa nota aqui. Eu acho que eu 3,5, mesma nota do Gabriel. Eu não imitei, tá lá no Letterboxd, eu já tinha dado. O escudeiro que prova. Sempre eu sou xereta, O legal do escudeiro é que você vê assim, o escudeiro viu o filme, deixa eu ver. Aí não tem nada, não tem coraçãozinho, não tem estrela, não tem nada. Aí você fica assim, meu Deus. O que ele achou? Nossa, mistério. Mistério. Antigamente eu colocava as coisas, aí eu passei a ficar mais preguiçoso, né? Aí eu falava, não vou escrever mais nada. Só vou colocar eu quero quantos que eu assisto no ano, né? Porque eu nunca contei, né? E aí agora eu tô contando, né? Acho que desde abril eu comecei a contar. Desde dos Bons Companheiros. Quando a gente fez os Bons Companheiros, falaram, agora eu vou começar a contar. Tudo bons amigos. Tudo bons amigos. Tudo bons amigos. Faz isso para você conta por lá, é isso que tá falando? Não. Não, eu comecei a logar, né? Comecei a logar os filmes, né? Que eu nem logava os filmes lá, eu assistia nem. Pra mim, aí eu começava, aí eu tava tendo as reuniões com vocês, o que a gente assistiu? Aí eu ficava meia hora tentando lembrar o que eu assisti. E aí, com isso aí, fica bem mais fácil, né? Sim. Já tem a listinha ali, já. Vou ver se eu volto o hábito de dar minhas notas e falar alguma coisinha, né, sobre o filme, só para manter, né, porque eu acho, né, tem que manter, né, esse hábito aí da gente ficar avaliando, né, coisa, né,
porque que nem, né, exercício físico, né? Fica um pouco sem fazer, te deixa um pouco mais enferrujado. Mas, voltando às notas, né, o meu critério, né, seria, né, por exemplo, nota 5, né, 5 estrelas, é aquele filme obra-prima, né, que eu adoro, que é aquela coisa que sai maravilhado, você pensa, mudou a minha vida quando termina de ver. 4 estrelas é um filme muito bom, né, te deixou com aquela impressão muito boa, né. O 3 estrelas é uma coisa mais, né, mais mediana, mas continua bom, é um mediano bom, né. E o mediano medíocre mesmo, regular, são as 2 estrelas, né? Aí 1 estrela que eu não gostei mesmo do filme, dou 1 estrela para ele. Entendeu? Então esse seria o meu critério, né? Seria dependendo do meu humor, né? Na hora que eu vi o filme. Ou seja, não tem técnica nenhuma, né? É aquela coisa simplesmente da paixão mesmo. Você apaixonou pelo filme? Não? Gostou? Não gostou? Tá, então tá. Então, para esse aí eu dou 4. Porque é aquela coisa que não é a obra-prima, mas ele me deixou muito, não diria impactado, mas eu fiquei com uma boa impressão quando eu terminei de ver, né? Não, esse filme tem suas qualidades, entendeu? É um filme muito bem executado. Principalmente nas partes de ação, né? E me fez lembrar, né, da época que eu assistia, né? Quando eu era mais novo, né? Então tem toda essa questão também, né? E é isso, eu dou uma nota 4 para ele, né? Não é aquele filme, né, obra-prima, mas eu gostei bastante. Mas é uma nota 4, tô sendo generoso. Ainda bem que eu fiquei por último, né? Porque eu vou linchar o filme. Gente, eu não gostei. Não gostei, eu acabei de ver o filme e falei assim, por que eu vi esse filme? Eu achei tosco demais, entendeu? E aí, assim, fiquei comparando com as coisas que eu vi ultimamente, né? Que não tem nada a ver com o tema, nada. Eu dei 2,5 estrelas por ele ser um clássico. Generosa, entendeu? Porque eu vi, assim, semana passada eu vi um filme bem ruim aí, que estreou aí, e eu dei 2 estrelas, eu falei, não, mas esse daí não é tão ruim quanto aquele, né? Que eu vi aquele Serial Kelly, que estreou nos cinemas. Aí, Serial Kelly. Você viu? Serial Kelly. Com a Gabi Amarantos. Serial de serial killer? Serial killer. Não. Cereal de Kellogg's. Cereal Kellogg's. Não. Serial. S-E-R-I-A-L. Serial Kelly. Entendeu? E aí eu achei assim horrível, e eu falei, meu Deus do céu, aí eu tinha que escrever sobre o filme. Eu pus um negócio lá no Instagram, depois se vocês quiserem ver, mas assim... Filmes que eu dei 2,5, Não, você fica ainda conjecturando, assim, para falar, deixa eu extrair alguma coisa positiva do filme. E aí eu dei 2. Então eu falei assim, não, esse aí, apesar de tudo, é um clássico. Você fala, Mad Max. Você tem uma reputação, né, Juliana? Você tem uma reputação a zelar, né? Não é? Então, assim, né? Aí eu comecei a ver... Vai pensar. Gente, eu comecei a ver no meu Letterboxd as notas, todo mundo 4, 4,5, 4, 4,5. Eu falei, gente, da onde que a pessoa tirou 4, 4,5? Mas tudo bem, respeito, maravilha, né? Eu acho que é legal essa discussão pra gente saber exatamente o que cada um pensa do filme, mas para mim não ornou, entendeu? Então, por isso que a minha nota é 2,5. Olha, eu sou obrigado a dizer que no IMDb, Serial Kelly está com nota 8,8. Eu não vou falar do assista. Público da crítica. Eu não vou falar assista. Sabe por quê? Porque, assim, cara, tem muito mais coisa boa pra ver, entendeu? Muito mais coisa boa pra ver. Nossa, eu não quero diferenciar, Gabriel. A avaliação da IMDb, 8,8 de 10. Ô, louco. Tá certo isso aí? Gente, devem ter pegado só quem fez, né? A nota é maior que... Ele teve a lista de Schindler. Avaliações. Ele teve 14 avaliações. Acho que nem entra para consideração com esse número. Não, 14. Fã-clube Gabi Amarantos. Não, lógico, né? A hora que começou, e eu vi assim, primeiro eu falei, esse nome desse filme. Aí eu vi assim, Globo Filmes.
Aí eu falei, ai, gatilho, Jesus. gatilho. Aí eu peguei e falei assim, bom, deu então aquele tá gatilho. Bom. Mas eu vou te falar uma coisa, tem umas Leandro partes Hassum, estrelando. tão Leandro constrangedoras que eu falei, Jesus amado. Não tem aquela cena bonita do Cinderela Baiana, aquela conclusão? Aquela cena bonita, né? Dela soltando o passarinho. Soltando o passarinho. E olha que o cinema brasileiro tá com uma safra boa, né? Eu assisti esse final de semana que vai estrear aí semana que vem, chama Sol. Eu gostei muito do filme. Tem umas coisas assim, o Desterro também, que é um filme que eu assisti recentemente, muito bom. Gostou? Adorei. Mas é um filme que é para você assistir com fone de ouvido, porque o som dele é tudo. Deixa eu ver o Poderoso Chefão, como é que tá hoje. Nossa, 9.2. Não, o Serial Killer não é melhor que o Poderoso Chefão. Ela não superou o Poderoso Chefão. Agora, a gente tava falando de filme maluco e sem pé nem cabeça. Tem um filme maluco sem pé nem cabeça que eu amo, não sei se vocês já assistiram, que é o Holy Motors. Não. Eu adoraria discutir esse filme com você. Cara, se perderam a oportunidade de chamar de serial. Não, eu acho assim, cara. Eu acho que o cara quis fazer serial um negócio. Eu acho que ele quis fazer um filme. Eu entendi a proposta do cara, mas eu acho que ele não chegou, entendeu? Lá, não chegou. Ele quis mostrar, assim, cara, mulher negra, prostituta, entendeu? Marginalizada, né? Pobre, que vive lá no sertão, não sei da onde. Ela vira uma aí ela, assim, para se vingar das coisas que fazem com ela começa a matar, entendeu? Mas eu acho que não chegou. Enfim, se um dia vocês estiverem assim, sem fazer nada, e aparecer lá na Globo, olha, vai passar Serial Killer. A Ju falou tão mal desse filme, deixa eu ver se a Ju tem razão. Entendeu? Mas não nem procura agora para ver, não. A vida é curta. Filme de cara. Agora vamos ver coisas assim. Mas se vocês um dia puderem ver o Holy Motors, que é maluco, que é do Lewis Carrax. Sobre o Serial Killer, eu vou ficar com a tua avaliação. Eu acho que eu vou confiar muito na tua. Então, assim... Eu tenho memória de ter interesse de ver Holy Motors. Cara, é assim, eu gosto muito do Carrax. Eu gosto muito. Eu assisti a NET, eu fiquei apaixonada. Eu assisti aquele Sangue Ruim que o Estevam debateu, né, lá no Cinéfilos. E eu amei. E o Holy Motors, para mim, assim, ele é muito surreal, mas é um filmaço. Eu amei esse filme. Quem sabe um dia vocês assistem. Dez pessoas deram nota 10 para Serial Killer. Olha, Serial Killer. 10 pessoas, nota 10. Eu não sei, cara. Talvez assim eu esteja nota 10. Deve ter uma velha morando dentro de mim, entendeu? Assim, então tudo que eu vejo eu falo,